Marquinho, pois era outubro e, portanto, primavera, sempre sentiu frio em tempos de meia estação, desde criança. Decidiu ir primeiro ao analista. Fazia tanto tempo, um tempo incalculável, que não tomava mais aqueles mecanismos sintéticos de controle do humor e da agonia, muletas de sobrevivência. Parou quando desistiu. Mas agora, quando pensava em mais 54, 68 ou 117 anos de vida, entre socializações dissimuladas e simpatias distribuídas sem vontade, dava-lhe uma vontade. Dava-lhe também uma vontade de suspender os planos da madrugada insone bem ali, antes mesmo do reboot. Já havia desistido tantas vezes, uma a mais não faria diferença, argumentou em voz quase alta, balançando a cabeça para ver se a reflexão subia como uma nuvem submetida a um vento mais estúpido. Depois de calçar os tênis, ela avaliou que era bom levar muito dinheiro. Tantos anos depois, a sessão com o analista deveria ter tido um aumento. Colocou os fones de ouvido, abriu com cuidado as 4 portas e as 13 fechaduras, chegou à entrada do prédio, ligou o Walkman e saiu ouvindo o papo. E eu fui atrás dele, sem que ele soubesse, sorrateira e sombria como uma ratazana, incerta como quem se sabe humano, decidida como um animal qualquer. E foi pela primeira vez que eu senti a natureza constituindo o mundo. Enquanto caminhava e me tentava invisível, inotada, etérea quase, pude perceber como os insetos se agitavam, apesar de, como as plantas violentas tomavam os seus lugares, apesar de, como as estrelas brilhavam, apesar de, como a vida era, apesar de, uma umidade de terra, um chamado de lua, um roçar de sereno. E eu me sentia a criatura mais solitária do mundo, porque apesar de toda a pulsação ao meu redor, eu não era nada. Nem com o convite natural, aquele a que já tinha cedido na infância, o do barro, que me seduzia, nem com a imagem de mim enraizada no solo, uma árvore fertilizada, não, nem com isso. Se era árvore, era o tronco, já morto. Ignorando o que sentia, como fizera sempre até então, segui meu marido até uma casa velha, feia e descuidada. Cada passo que eu dava no escuro era com a maior consciência do terreno sólido. Ele bateu. Alguém abriu a porta. Uma mulher, pressupus, pois tinha cabelos longos, e ele entrou. Fui embora sem chorar. Eu morei em São Paulo quase 2 décadas, quase 20 anos. Eu tive carro esse tempo todo em São Paulo, dirigia muito, é uma coisa... por um tempo você acha que você está acostumado até você ter perspectiva, né? Quando a gente está muito... tem um hábito ali cotidiano, a gente não tem muita perspectiva sobre ele, mas... é muito cansativo, né? Pegar vias, muito trânsito e grandes distâncias. Quando eu voltei a morar em Belo Horizonte, porque eu sou mineira, eu estava em São Paulo, mas eu sou mineira, eu vendi o carro em São Paulo e vim para cá sem carro. E eu e minha filha começamos a andar de ônibus o tempo todo. E foi nesse movimento que essas histórias do livro A Sereia da Contorno, que elas pularam assim na minha frente. Eu acho muito difícil que você consiga andar de ônibus e não perceber o universo de histórias que acontecem ali naquele ambiente o tempo inteiro. Só que elas não têm muitas vezes começo, outras vezes não tem fim, muitas vezes não tem nem começo nem fim. E aí eu decidi que eu ia criar esses pedaços das histórias que eu não conseguia participar deles como espectadora no ônibus. E daí veio o livro. Eu escrevi ele no Rumos Italo-Cultural 2015 e fui selecionada. Então ele é um projeto incentivado que me permitiu ter uma tiragem grande e de distribuição gratuita para os motoristas cobradores da cidade, que viraram o meu público de dedicação do livro. Apurei e devolvi para o mesmo universo. Foi muito legal porque no dia do lançamento, que foi no Parque Municipal, eu não esperava, eu estava até um pouco receosa, sem saber como é que seria, como é que se esse público se mobilizaria no sábado de manhã, aí até o parque para receber um livro. E foram lá cerca de 50 motoristas e cobradores exclusivamente para pegar o livro, e assim, os depoimentos foram muito bacanas, eu fiquei muito emocionada. Eles tinham ouvido falar no rádio, eu dei uma entrevista na Rádio Tatiaia, falei na CBN, para dizer que o livro ia estar lá de distribuição gratuita, e foi, acho que muita gente, né? Umas 50 pessoas para o livro. O primeiro que chegou lá foi o seu João, ele chegou antes, chegou umas 9h30, tinha saído de Betim, deixou de ir à missa, porque ele queria ler, então eles foram assim, para o livro mesmo, sabe? Achei bacana demais.
O Sereia da Contorno, ele tem ilustrações do artista plástico mineiro, Alisson Gontijo, e ele saiu pelo selo Leme e foi rodado na Impressões de Minas. É um projeto coletivo aqui. Tem a orelha da Flávia, Pelé, e Laura e o Bernardo, que acompanharam o tempo inteiro. Bom, o do Pó começou aqui no Estratégias, né? Eu já tinha os textos, na verdade, né? E quando eu conheci aqui o Estratégias, eu vim fazer um curso de revisão de textos com a Letícia Férez. E aí acabei comentando com a Laura assim, eu escrevo uns poemas aí e tal. E ela falou, não, então traz, vamos ver o que dá, etc. E a gente fez isso. E deu nisso, né? Deu nesse livrinho aqui, esse livro de poesia chamado Do Pó, que a gente fez um processo de preparação, de edição, e depois também pela Impressões em Minas a gente fez essa publicação. E eu acho que a Laura até ficava irritada comigo, né? Porque ela me perguntava, o que você quer fazer com o seu livro? Eu dizia, eu não sei. Porque pra mim, na verdade, assim, o livro, eu sempre consumi esse objeto, sempre tive uma relação assim, mas eu não me via fazendo um livro. Eu custei para aceitar que eu podia escrever um livro, e depois disso também foi um processo todo para mim aceitar que eu podia participar da produção, assim, de escolher qual papel que eu queria, de escolher como que ia ser a encadernação, formato, que eu não imaginava nunca isso. Para mim, eu só escreveria e outras pessoas fariam tudo isso, como é em grandes editoras, né? Então, eu não tinha essa noção de que eu poderia participar desse processo. Então a gente foi lá na Impressões de Minas, viu um catálogo de papéis, assim, eu meio assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas acabou que eu acho que deu muito certo, porque ficou muito interessante, assim, com ideias de um, ideias de outro, ideias da Laura Cohen, ideias da Elza Silveira, com a encadernação com a borrachinha, etc. Ficou um objeto lindo, o livro, né? E depois disso, eu acho que foi mesmo o lançamento do Pó, que a gente começou a conversar e brincar e falar, tinha que fazer uma sátira e tal, e eu fiz. Aí eu peguei e escrevi a sátira do Pau, e nós fizemos também a impressão no mesmo formato, né, com borrachinha, com o mesmo papel, etc. Então ficou o do Pó e o do Pau, que é a sua sátira, que foram as minhas publicações por enquanto. O Sereia da Contorno foi um livro de contos, foram 25 histórias de tamanhos diferentes. E agora vou publicar um romance pela Urutau, que chama Ombros Caídos Olhando para o Inferno. E o processo de escrita desse livro ele foi muito diferente. Eu comecei a escrever achando que eu ia escrever uma história, eu tinha ali, era uma história sobre uma mulher, que hoje é uma das personagens, que chama Guta, que na época ela chamava Clara, eu acho, você lembra, você leu. Era uma história curta, não era nada longo, e ela foi tomando corpo, e aí quando eu estava escrevendo a história dela, apareceu uma irmã na parada, e a irmã dela também achei que merecia, de repente, ali não era um capítulo, mas enfim, comecei a escrever sobre a irmã dela, e a história foi crescendo, e eu não sabia que ela ia ser assim até o final. Eu não tinha a menor ideia de que esse romance seria o que ele se tornou quando eu comecei. Por incrível que pareça, os personagens eles foram aparecendo na medida que eu fui escrevendo, e eles inclusive foram se relacionando a partir de um determinado ponto. Aí, quando um dos personagens centrais, que é um delegado, ele aparece na trama, aí sim a história se fechou e eu tive um desenho dela até o final. Ele apareceu para mim com clareza. Mas até então eu estava escrevendo sobre as personagens. O livro tem personagens mulheres muito fortes, mas a vida delas é marcada aí pelas ações desse cara. Mas foi quando ele apareceu, quando ele teve ali uma formatação mais clara para mim de como é que ele seria, que o livro também teve uma composição de começo, meio e fim. Aí eu escrevi, ele ficou ali um tempo guardado na gaveta, eu comecei o processo da Sereia da Contorno, depois eu retomei, fiz uma outra leitura, fiz uma edição, depois deixei ele guardado na gaveta de novo,
E aí trabalhei ele a última vez quando fui mandar para o Lutal. E aí nós começamos o processo de edição final. Então ele é um livro que tem algumas fases. Eu acho ele difícil, ele me consome um pouco quando eu tenho que trabalhar com ele, talvez por causa do tema, que não é muito fácil. Mas ele tá aí, eu gosto, eu acho ele um romance muito bacana. Gostei de ter escrito. Eu gostei de ter escrito. Algumas cenas eu achava muito difícil, da forma como eu as imaginava acontecendo. Elas visualmente, eu as imaginava visualmente, imaginava que talvez elas tivessem uma solução de cinema, de audiovisual, porque algumas coisas aconteciam muito simultaneamente. Eu tive muita dúvida se eu ia conseguir colocar isso no papel. E me deu um trabalho, foram muitas investidas para eu conseguir trabalhar essa questão do tempo simultâneo acontecendo. Mas acho que deu certo. Bom, eu comecei a escrever o livro Fúcsia da Linguagem de Partida, que vai ser publicado também pela Brutal, né, no mesmo edital da Constância, em 2010. Assim, uma daquelas épocas que eu ainda estava assim, eu sou escritor, não sou escritor, vou escrever, não vou escrever e tal. Quando o meu vô morreu, não o mesmo vô do caderninho, o outro vô, o meu avô paterno, aconteceu que a minha avó ficou muito perdida, porque ela era uma mulher muito submissa a ele, assim, parecia uma mulher que não tinha um desejo próprio. E quando isso aconteceu, eu olhava para ela e isso me deu um ímpeto de escrever uma história. Então eu comecei a basear a personagem, né, de um dos contos. O livro Fúcsia da Linguagem de Partida são 3 contos, né, por isso a linguagem de partida. E aí eu comecei a basear, comecei a criar uma personagem pensando na minha avó. E depois virou completamente outra coisa, não foi para outro lado, mas eu até dedico o livro a ela, porque ela ainda está viva, está com Alzheimer, numa clínica, mas está viva. E eu dedico esse livro para ela porque teve esse início, assim, a personagem foi pensando nela, né? É do primeiro conto chamado Eu, o Vento, a Coisa, ou da linguagem de constituição. Porque essa personagem, ela começa a rever a sua história, né? Desde o começo, desde que ela nasceu até o momento em que ela está. É engraçado, né? Porque na história ela está internada numa clínica. E eu comecei a escrever em 2010, minha avó foi internada foi morar numa clínica, e enfim, o Alzheimer se agravou em 2000, a história já estava pronta em 2015, eu acho. 15, 16, não lembro direito. Mas, enfim, teve essa questão, assim. Mais ou menos nessa mesma época eu comecei a escrever o 3º conto, que se chama HLH, da linguagem de destituição. E esse foi um texto também que esses 2 textos, eles demoraram assim uns 7 anos para ficarem prontos, porque eu começava a escrever e não dava conta de terminar, assim. E eu terminei o primeiro, Eu, Vento, a Coisa, eu terminei. E foi um processo tão intenso, tão exaustivo, que eu larguei e falei, eu nunca mais vou escrever na minha vida. E larguei para um canto, depois de um tempo eu acabei voltando para a escrita, mas o texto ficou por um bom tempo, assim, ficou parado, depois eu retomei também. E aí, o segundo conto, que se chama Língua Paterna, ou da Linguagem de Afeição, foi a partir de um filme que eu assisti, que me veio uma visão na cabeça, e aí eu comecei a escrever, assim, eu sentei e comecei a escrever, e foi indo, foi, não escrevi ele todo de uma vez só, mas ele simplesmente foi indo, porque é um texto que não tem nenhum ponto final. Ele começa e termina sem um final, ele vai se fazendo um círculo, assim. E aí ele foi um pouco mais tranquilo e demorou cerca de 1 ano. Aí eu tinha esses 3 textos, assim, meio um aqui, um ali e tal, e de repente eu me dei conta que eles podiam ser um livro.
E o livro Fúcsia, a palavra Fúcsia é muito interessante, porque eu fiz uma oficina de poesia com a Angélica Freitas há uns anos atrás, eu acho que foi em 2014, por aí, e ela propôs um exercício que a gente tinha que escrever um poema sobre uma barata. E eu escrevi um poema sobre uma barata fúcsia, a barata era da cor fúcsia. Foi muito interessante porque isso ficou marcado, né? Depois de um tempo, pessoas que fizeram essa oficina também me encontravam na rua e eu já nem lembrava direito, muito ruim de lembrar da cara das pessoas. Aí falavam comigo, você foi aquele carinha que escreveu aquele poema da barata fúcsia. Então ficou marcado a palavra fúcsia, assim, pra mim. E essa palavra vem da obra de Eulé Iba Hilst, né, que é uma grande influência para mim, principalmente nesse livro. Ela está muito presente ali. Eu acho que eu escrevi esses 3 textos assim, colocando ela de algumas formas, né? E a partir dela, né? Tanto é que a epígrafe é dela, né? A epígrafe do livro é dela e tem faz todo um sentido dentro dos textos, né? Eles casam, eles dialogam com a epígrafe. Então, o livro tem o prefácio da Laura Cohen, tem a orelha da Flávia Pereira e tem o pós-fácio do Rodrigo Almeida, que é um psicanalista aqui de BH.